Tem uma ilha que tem tipo um buraco maluco no chão feito por piratas. A maldição da Ilha do Carvalho. Um buraco maluco no chão. Joe Rogan acaba de revelar uma nova descoberta na Ilha Oak, acrescentando mais um capítulo a um mistério que cativa caçadores de tesouros há mais de 200 anos. O famoso Poço do Dinheiro, descoberto pela primeira vez em 1795, quando Daniel McInnes explorava a ilha com seus amigos tentando desvendar seu enigma. No entanto, uma descoberta recente reacendeu o interesse pelos segredos da ilha. Essa revelação no podcast de Joe Rogan colocou Oak Island novamente em evidência. E acredite, depois de ouvir o que eles descobriram, você ficará vidrado até o último segundo. A revelação de Joe Rogan. O que ele realmente disse? Recentemente houve uma grande repercussão online quando trechos da conversa do podcast The Joe Rogan Experience sugeriram uma descoberta importante sobre o mistério secular da Ilha Oak. A discussão do polêmico apresentador reacendeu o interesse por uma lenda que se recusa a desaparecer. O episódio fatídico contou com Rogan em conversa com um arqueólogo e um historiador especializados em assentamentos pré-coloniais da América do Norte. Durante 3 horas, o trio examinou evidências que sugerem atividade humana na Ilha Oak, muito antes da infame descoberta do Poço do Dinheiro. Ao longo da extensa discussão, Rogan fez perguntas perspicazes sobre os artefatos mencionados em registros históricos. A conversa tomou um rumo fascinante quando seus convidados apresentaram evidências fotográficas de itens recentemente descobertos. Rogan, conhecido por sua genuína curiosidade, inclinou-se para a frente com visível interesse enquanto eles explicavam o significado dessas descobertas. Isso muda tudo o que pensávamos saber sobre Oak Island, comentou Rogan durante o episódio, visivelmente impressionado com o que seus convidados revelaram. A discussão aprofundou-se na análise detalhada da origem, autenticidade e contexto histórico dos artefatos. O que tornou este episódio particularmente interessante foi a disposição de Rogan em examinar múltiplas perspectivas. Mantendo um saudável ceticismo, ele permitiu que seus convidados apresentassem suas evidências sem descartá-las imediatamente, uma característica marcante de seu estilo de entrevista que lhe rendeu milhões de ouvintes fiéis. Ao longo da conversa, Rogan fez repetidas referências ao que chamou de narrativas históricas, proibidas teorias sobre a história da humanidade que desafiam a compreensão convencional. Especificamente sobre Oak Island, ele questionou por que certas descobertas receberam tão pouca atenção da mídia tradicional. Há algo nesse lugar que deixa as pessoas nervosas, sugeriu Rogan. Sempre que surgem provas concretas, elas desaparecem misteriosamente ou são enterradas em periódicos acadêmicos que ninguém lê. As afirmações mais convincentes de Rogan se concentraram em 4 áreas principais. Em primeiro lugar, a possível conexão entre o simbolismo dos Cavaleiros Templários e as estruturas encontradas na ilha. Em segundo lugar, há evidências que sugerem o uso de conhecimento avançado de engenharia na criação do Poço do Dinheiro. Além disso, existem discrepâncias nos registros históricos sobre quem realmente descobriu a ilha. E, por fim, o interesse incomum demonstrado por agências governamentais em iniciativas de escavação privadas. Naturalmente, Rogan teve o cuidado de enquadrar essas discussões como teorias e não como fatos comprovados. Mesmo assim, sua plataforma amplificou essas ideias para uma audiência de milhões de pessoas, muitas das quais começaram a realizar suas próprias pesquisas após a exibição do episódio. O impacto da discussão de Rogan se estendeu muito além de seu público imediato. Em poucos dias, as plataformas de mídia social presenciaram uma explosão de conteúdo sobre Oak Island, tópicos no Reddit. Analisando cada minuto do episódio, acumularam milhares de comentários, enquanto canais do YouTube dedicados a mistérios históricos viram suas visualizações dispararem. Além disso,
O lançamento do podcast de Rogan coincidiu com o anúncio da concessão de novas licenças arqueológicas para escavações adicionais em Oak Island. Essa combinação perfeita de atenção da mídia tradicional e desdobramentos reais no campo gerou um interesse sem precedentes no mistério. O que torna a influência de Rogan particularmente poderosa é sua posição única na mídia. Com uma estimativa de 11 milhões de ouvintes por episódio, seu alcance supera o de muitos veículos de notícias tradicionais. Quando ele demonstra interesse por um tema, este ganha imediatamente relevância cultural entre diversos grupos demográficos que de outra forma jamais teriam contato com tais mistérios históricos. Autoridades de turismo da Nova Escócia relataram um aumento de 30% nas consultas sobre passeios à Ilha Oak nas semanas seguintes ao podcast. Além disso, instituições acadêmicas notaram um aumento expressivo nas inscrições para programas de arqueologia, com vários candidatos mencionando especificamente o episódio com Rogan em suas cartas de apresentação. A conversa lembrou a muitos porque o mistério da Ilha Oak perdura há gerações. Ele combina intriga histórica, enigmas de engenharia e o fascínio atemporal de um tesouro enterrado. E talvez a verdadeira questão que pairava no ar fosse esta: por que esse mistério se recusa a morrer? Não importa quantas décadas se passem, essa curiosidade despertou algo maior do que qualquer um poderia imaginar. Logo, uma nova geração de caçadores de tesouros e amantes da história retornou à ilha munida de tecnologia moderna e uma determinação renovada para desvendar o que Rogan chamou de um dos enigmas mais persistentes da história. E acredite o que vem a seguir, vale a pena assistir até o final. As Origins da Lenda, da Ilha Oak. A fascinante lenda da Ilha Oak começou há mais de 2 séculos, com diferentes relatos sobre sua descoberta criando um mistério dentro de outro mistério. Por trás de cada caça ao tesouro, existe uma história de origem que se transformou ao longo das gerações, tornando-se quase tão intrigante quanto a própria busca. Ao contrário do que se conta popularmente, a verdadeira identidade do descobridor dos poços do dinheiro revela detalhes surpreendentes. Embora frequentemente retratado como um adolescente chamado Daniel McInnes, registros históricos indicam que ele era, na verdade, Donald McInnes, um imigrante escocês de 37 anos que já vivia na Ilha Oak desde 1786. Longe de ser um explorador ocasional, McInnes tinha uma história interessante. Ele era um lealista que fugiu para a Nova Escócia depois de perder tudo durante a Revolução Americana, desembarcando primeiro nas Bahamas, um antigo foco de pirataria antes de se estabelecer na Nova Escócia. A descoberta em si ocorreu em 1795, embora os relatos variem sobre o que exatamente McInnes encontrou. De acordo com a maioria das versões, ele notou uma depressão no solo sob um carvalho, com um antigo sistema de polias pendurado por perto, equipamento normalmente usado para baixar objetos pesados. Juntamente com 2 companheiros, John Smith, dono do terreno onde o buraco foi encontrado, e possivelmente Anthony Vaughan, eles começaram a escavar o local. O que eles descobriram inicialmente alimentou séculos de especulação. A apenas 60 centímetros de profundidade, encontraram uma camada de lajes de pedra. À medida que cavavam mais fundo, encontraram plataformas de carvalho a cada 3 metros aproximadamente, com marcas de ferramentas visíveis nas paredes da escavação e um solo que parecia visivelmente mais solto do que a terra ao redor. Por fim, eles chegaram a cerca de 9 metros de profundidade antes de abandonar a escavação, seja por exaustão ou pelo que alguns relatos descrevem como um temor supersticioso. A história ganhou força por volta de 1802, quando a companhia Onslow realizou a primeira expedição organizada para recuperar o que acreditavam ser um tesouro escondido.
Eles continuaram a escavação até aproximadamente 27 metros de profundidade, encontrando plataformas de madeira adicionais em intervalos regulares, juntamente com camadas de massa de carvão e o mais curioso, fibra de coco, o que era particularmente estranho, já que cocos não crescem em nenhum lugar a menos de 1.450 quilômetros da Nova Escócia. Talvez a descoberta mais fascinante tenha sido uma pedra supostamente encontrada a 27 metros de profundidade com inscrições de símbolos misteriosos. Essa pedra tornou-se central para a lenda que se desenvolveu ao longo do tempo. Na década de 1860, um professor da Universidade de Dalhousie teria traduzido essas inscrições como uma cifra de substituição que dizia: a 12 metros de profundidade, 907 toneladas estão enterradas. Mais uma tradução, na década de 1970, interpretou-a como um aviso cristão copta. A equipe de Onslow continuou a escavação até 30 metros 98 pés, onde, segundo relatos, encontraram o que parecia ser um recipiente oco, presumivelmente um cofre de tesouro. Após interromperem os trabalhos naquela noite, retornaram na manhã seguinte e encontraram o poço cheio com 18 metros, 60 pés de água, aparentemente acionando algum tipo de armadilha. As inundações frustraram seus esforços, levando em última instância à dissolução da companhia em 1805. Notavelmente, o primeiro relato publicado desses eventos só apareceu em outubro de 1857, mais de 60 anos após a descoberta inicial, quando a transcrição de Liverpool mencionou um grupo escavando em busca do tesouro do capitão Kidd, na ilha Oak. Isso foi seguido pelo registro das memórias de Anthony Vaughan, em 1862, o que ajudou a consolidar a narrativa na consciência pública. Ao longo do século XIX, várias companhias tentaram escavações com resultados semelhantes, descobertas promissoras, seguidas de inundações misteriosas. A Companhia de Truro, formada em 1849, usou uma sonda tracionada por cavalos para coletar amostras abaixo do nível da enchente, supostamente recuperando fragmentos de madeira, pedaços soltos de metal e possivelmente até elos de corrente de ouro. A persistência da lenda levou a expedições subsequentes em 1861, 1866, 1893, 1909, 1931, 1935, 1936 e 1959. Cada tentativa acrescentava novos elementos à história, desde teorias sobre elaborados sistemas de túneis de inundação até conexões com templários maçons e tesouros de piratas. No século XX, a ilha Oak atraiu figuras proeminentes, incluindo Franklin D. Roosevelt, que era membro do Old Gold Salvage Group. Os mistérios da ilha ganharam maior atenção do público com uma reportagem em um jornal de Nova York em 1928 e um artigo na Reader's Digest em 1965. Ao longo de 2 séculos, o que começou como uma simples descoberta evoluiu para um dos mistérios mais duradouros do mundo, gerando inúmeras teorias sobre sua origem, desde tesouros de piratas, artefatos religiosos e fenômenos geológicos naturais. Eis um gancho de transição de, sem palavras, humanizado, que mantém os leitores atentos até o final e conduz suavemente ao subtítulo 5, Descoberta. E talvez a verdadeira questão subjacente a tudo isso fosse esta: por que uma única conversa tem o poder de impactar as pessoas tão profundamente? É aí que entra o rico contexto histórico, pois ele explica exatamente por que a recente discussão de Joe Rogan tocou em um ponto sensível em todo o mundo. As pessoas não estão apenas ouvindo. Elas estão conectando os pontos, revisitando antigos mistérios
e se perguntando o que mais passou despercebido. E quando você pensa que a história não pode ficar mais complexa, surge uma nova reviravolta. Então fique comigo até o final, porque o Discovery do Lote 5 muda completamente a conversa de uma forma que ninguém previu. Lote 5 Descoberta. A escavação do Lote 5 alterou drasticamente a cronologia do mistério da ilha Oak, apresentando evidências convincentes de que a história começou muito antes do que se pensava. Ao contrário das descobertas dispersas em outras partes da ilha, o Lote 5 revelou uma coleção concentrada de artefatos que contam uma história coerente sobre quem poderia ter estado lá e por quê. Entre as descobertas mais significativas do Lote 5 está uma depressão circular com 4 metros de diâmetro, que corresponde exatamente ao tamanho relatado do Poço do Dinheiro original, descoberto em 1795. Essa estrutura próxima à costa representa uma das construções mais misteriosas da ilha. Além disso, a equipe descobriu uma fundação retangular que os arqueólogos determinaram ter sido enterrada propositalmente por alguém. Não se tratava de um local simplesmente abandonado, mas sim de uma estrutura deliberadamente oculta, sugerindo que quem a construiu queria esconder vestígios de sua presença. Acredito que o material, seja lá o que estivesse contido nele, tenha caído a uma profundidade muito maior. Para que lado e em que direção, não sabemos. Os artefatos recuperados dessa área contam uma história ainda mais fascinante. Uma delas é uma meia moeda romana datada de aproximadamente 300 a.C., desenterrada por Gary Drayton e Rick Ladina, perto do centro do Lote 5. Em seguida, uma ficha de troca com bordas recortadas foi encontrada perto da depressão circular. Também foi encontrado um peso de troca contendo bronze arsenical, um composto metalúrgico cujo uso cessou após 1500 d. O que torna o artefato com pelo menos 500 anos. Fragmentos de cerâmica do início do século XVIII foram encontrados dentro da depressão circular. E, por fim, artefatos relacionados a armas de fogo, incluindo balas de mosquete e um guia de vareta de rifle datado do século XVII. Notavelmente, a equipe arqueológica descobriu uma conta de vidro associada à estrutura do fosso no Lote 5. Com base em seu processo de fabricação, formato e decoração, ela parece ser o que os especialistas classificam como tipo 2B. 31, um tipo de conta encontrado em sítios arqueológicos que datam entre os séculos XVI e XIX. O aspecto verdadeiramente revolucionário dessas descobertas é a sua antiguidade. Os artefatos do Lote 5, particularmente as peças de armas botões e conjuntos de vidro e cerâmica do século XVII, datam consistentemente do período entre 1620 e 1680. Este local representa a atividade humana na ilha Oak pelo menos um século antes de Daniel McInnes e seus amigos supostamente descobrirem o Poço do Dinheiro em 1795. Anteriormente, o Poço do Dinheiro era considerado o ponto de partida do mistério da ilha Oak. No entanto, essas novas descobertas sugerem algo completamente diferente. O Poço do Dinheiro era apenas um componente de uma operação muito maior que começou no Lote 5. A consistência da datação em vários tipos de artefatos fornece fortes evidências de que não se tratava de uma atividade aleatória ou de contaminação posterior. A presença de estruturas permanentes indica uma ocupação contínua e não uma visita breve. Os ocupantes da ilha estavam bem organizados e equipados, trazendo consigo armas, ferramentas e diversos itens necessários para uma estadia prolongada. Talvez o aspecto mais intrigante das descobertas do Lote 5 seja sua potencial ligação com os Cavaleiros Templários.
A ficha de chumbo usada em trocas comerciais, encontrada perto da depressão circular, foi submetida a testes de ablação a laser que revelaram uma possível relação com a cruz francesa do século XIV, descoberta em Smith's Cove, em 2017. Igualmente intrigante, a equipe de escavação encontrou 2 botões ornamentados que podem estar ligados à Ordem do século XVI, conhecida como Cavaleiros de Malta. Uma ordem religiosa que, assim como os Cavaleiros de Cristo portugueses, descendia dos Cavaleiros Templários após sua dissolução oficial em 1307. Atualmente, a ligação entre os Templários e a ilha Oak baseia-se principalmente na simbologia encontrada na ilha e, em particular, em uma cruz templária de chumbo, cuja origem é considerada medieval e francesa. Embora os céticos apontem que a maior parte da riqueza dos templários estava em terras confiscadas pela coroa, alguns historiadores sugerem que tesouros dos cantos mais remotos de sua influência, particularmente na Inglaterra, Escócia ou Terra Santa, podem ter escapado da confiscação. As evidências arqueológicas que emergem do lote 5 corroboram a teoria de que um grupo altamente organizado, possivelmente os Cavaleiros de Malta ou outra ordem descendente dos Templários, chegou a esta pequena ilha no século XVII. Eles não estavam apenas de passagem, mas estabeleceram uma base permanente de operações para o que parece ter sido um extenso projeto secreto. Teorias que se recusam a morrer. Ao longo de séculos de exploração e especulação, diversas teorias proeminentes sobre os mistérios da ilha Oak persistiram, recusando-se a desaparecer independentemente do escrutínio científico. Essas explicações persistentes continuam a cativar pesquisadores e cada uma delas ganhou atenção renovada após a recente discussão de Joe Rogan. Entre as teorias mais persistentes está a de que a ilha Oak contém tesouros escondidos pelos Cavaleiros Templários. Essa poderosa organização atuou entre 1129 e 1312, tornando-se uma das ordens mais ricas da Europa antes de sua queda. Quando o rei Filipe IV, da França, profundamente endividado com os Templários, ordenou sua prisão na sexta-feira, 13 de outubro de 1307, seguida por um decreto papal ordenando a apreensão de seus bens. A lenda sugere que muitos cavaleiros fugiram para a Escócia. Alguns pesquisadores acreditam que esses templários em fuga levaram consigo artefatos religiosos de valor inestimável, incluindo o Santo Graal de seu santuário na fortaleza de Montsagur. O livro de Michael Bradley, Holy Grail Across the Atlantic. O Santo Graal. Através do Atlântico, apresenta evidências que corroboram essa teoria. Em contrapartida, os críticos apontam que não há provas documentais sólidas de que os templários tenham escapado da Europa por navio. Existe apenas uma única frase extraída sob tortura de um cavaleiro que admitiu ser um rumor. Mesmo assim, a teoria persiste, especialmente depois que a pesquisadora Zena Halpern afirmou possuir documentos que ligam os templários a uma ilha de carvalhos no nordeste dos Estados Unidos. Entre 1178 e 1180, especificamente em relação à Arca da Aliança, essa conexão só surgiu na década de 1990 como uma alternativa às associações anteriores com o Santo Graal. Para todos os locais marcados no mapa de Zena Halpern, que apresentavam uma válvula de escotilha, etc. Nós os examinamos, mas não de forma definitiva. Investigações recentes sugerem que o pântano na ilha Oak foi iniciado em 1220, possivelmente coincidindo com a atividade dos templários. Outra teoria fascinante sugere que a ilha Oak
contém manuscritos perdidos que comprovam que Sir Francis Bacon foi o autor de obras atribuídas a Shakespeare. Essa hipótese parte do argumento de que as origens humildes de Shakespeare significavam que ele não possuía a educação, o conhecimento dos bastidores da corte real e a compreensão da etiqueta necessários para ter escrito suas célebres peças. A conexão se fortaleceu quando Craig Tester, membro da equipe, questionou se uma encadernação de livro encontrada na ilha poderia pertencer aos manuscritos perdidos de Shakespeare. Em seu livro de 1953, O Enigma da Ilha Oak, Pen Leary propôs que o poço foi usado para esconder manuscritos que indicariam a autoria das obras de Shakespeare por Bacon. A maioria dos estudiosos de Shakespeare rejeita essas alegações, observando que ninguém questionou a autoria de Shakespeare durante sua vida ou por centenas de anos depois. No entanto, os defensores dessa teoria sustentam que se Bacon, de fato, escondeu manuscritos na Ilha Oak, comprovando sua autoria, tal evidência chocaria o mundo literário profundamente e reescreveria grande parte da história da língua inglesa. Talvez a teoria mais antiga seja a de que a Ilha Oak contém um tesouro de piratas, particularmente o do capitão William Kidd. Essa foi, de fato, a primeira hipótese sobre o suposto poço de dinheiro. Segundo a lenda, um marinheiro moribundo que alegava ter navegado com Kidd confessou ter ajudado a enterrar 4 milhões de dólares em ouro em uma ilha isolada a leste de Boston. No entanto, os céticos destacam que Kidd passou pouco tempo perto da Nova Escócia, sugerindo que ele não teria tempo suficiente para construir o elaborado poço de dinheiro. Ainda assim, os defensores da teoria observam que antes de sua prisão em Boston, em 1699, Kidd passou vários anos praticando pirataria nas Índias Orientais, possivelmente navegando para o norte antes de retornar ao porto, o que lhe daria ampla oportunidade para esconder tesouros. Além de Kidd, alguns teóricos propõem que a Ilha Oak serviu como um banco pirata comunitário a partir de 1625 com bucaneiros de Port Royal, Jamaica, incluindo Sir Henry Morgan, e outros possivelmente usando o local abrigado como um esconderijo coletivo de tesouros. Os críticos observam que os piratas não eram conhecidos por guardar seus saques. Além disso, o poço de dinheiro demonstra uma precisão militar e organização atípicas para as operações piratas. Ainda assim, a teoria da pirataria permanece firmemente enraizada no folclore da Ilha Oak, com a alegação de Barba Negra de ter enterrado tesouros onde ninguém, além de Satanás, e ele próprio, poderiam encontrá-los, mantendo os caçadores de tesouros intrigados por séculos. O papel da tecnologia na busca. A busca pelos segredos da Ilha Oak evoluiu das pás e picaretas para uma caça ao tesouro de alta tecnologia, empregando métodos científicos de ponta. Os exploradores modernos agora perscrutam o subsolo usando equipamentos avançados que pareceriam mágica para os primeiros caçadores de tesouros da ilha. Tecnologias avançadas de imagem mudaram fundamentalmente a forma como as equipes exploram os mistérios da Ilha Oak. O radar de penetração no solo GPR, na sigla em inglês, funciona como um scanner subterrâneo emitindo energia eletromagnética no solo que é refletida ao encontrar objetos. Essa tecnologia provou ser inestimável para mapear o que está abaixo da superfície, sem a necessidade de escavações destrutivas. O GPR pode medir profundidades que variam de alguns centímetros a milhares de metros, observa uma fonte especializada, e esse alcance impressionante permitiu que equipes de exploração descobrissem muito mais do que qualquer um esperava. Utilizando essa tecnologia, pesquisadores detectaram estradas enterradas sob o pântano, revelando caminhos que sugerem construção deliberada em vez de formação natural. Também encontraram buracos de postes feitos pelo homem
dispostos em padrões geométricos, indicando estruturas ou marcos que outrora se encontravam em alinhamento preciso. Ainda mais intrigante, varreduras com georradar revelaram túneis desconhecidos próximos à área do Poço do Dinheiro, levantando novas questões sobre quem os construiu, por que foram criados e quais segredos ainda jazem enterrados nas profundezas da superfície. Juntamente com o GPR radar de penetração no solo, a tecnologia de sonar fornece informações cruciais, principalmente em áreas alagadas. Quando inserido em áreas específicas, o sonar transmite e recebe sinais de energia acústica para gerar imagens de alta definição de ambientes submersos. Em um caso notável, um sonar de varredura lateral inserido em um furo de sondagem de 10x a 70 e 1,6 metros de profundidade revelou o que parecia ser um baú artificial, além de 2 túneis adicionais e a possível presença de um corpo humano. Além disso, tecnologias de aprimoramento de vídeo como a IA ProHawk melhoraram drasticamente a visibilidade em condições subaquáticas turvas. A reação de Marty Ladina ao ver as imagens transformadas pelo ProHawk foi simplesmente uau, já que imagens escuras e turvas de túneis cheios de água do mar se tornaram cristalinas. Essa visibilidade aprimorada levou à descoberta de novos artefatos que podem indicar a localização original do Poço do Dinheiro. Talvez a tecnologia mais revolucionária implantada na Ilha Oak seja a tomografia de muons, um método que essencialmente radiografa a Terra usando radiação cósmica. A Ideon Technologies, com sede em Vancouver, instalou sua plataforma de descoberta na ilha, utilizando a energia de explosões de supernovas no espaço para fornecer imagens semelhantes a raios X abaixo da superfície da Terra. Este sistema notável cria mapas de densidade 3D de estruturas a até 1 quilômetro de profundidade. Atualmente, mais de uma dúzia de detectores de muons posicionados em Oak Island transmitem dados continuamente para os laboratórios da Ideon. Os resultados têm sido impressionantes. A tomografia de muons revelou 3 alvos subterrâneos significativos na área do Poço do Dinheiro, incluindo uma anomalia de alta densidade a 20 metros abaixo da superfície, outra a 34 metros, que corresponde a um túnel misterioso, e uma anomalia significativa de alta densidade a 70 metros de profundidade. O mais intrigante foi a detecção de um vazio de baixa densidade, apelidado de Caverna de Aladim, com aproximadamente 9 metros de comprimento e 3,5 metros de largura, com uma extensão de 6 metros a partir dele. A revolução tecnológica transformou a Ilha Oak de um local de escavações especulativas em uma zona de exploração mapeada cientificamente. Os caçadores de tesouros de hoje utilizam um conjunto abrangente de ferramentas analíticas. Essas abordagens científicas produziram resultados tangíveis com análises geoquímicas de amostras de água, de poços artesianos mostrando traços de ouro e prata, sem origem natural, sugerindo corrosão de metais provenientes de depósitos concentrados. Eles estão aplicando todos os recursos científicos e tecnológicos disponíveis na ilha, explica o historiador Charles Barkhouse. E talvez a verdadeira questão que pairava no ar fosse esta: se tanta coisa já havia sido descoberta, o que mais estaria sendo silenciosamente escondido? Essa abordagem metódica não se limitou a arranhar a superfície. Ela expôs estruturas subterrâneas, anômalas, estranhas, assinaturas geofísicas e objetos metálicos enterrados nas profundezas, além de indícios de túneis artificiais que exploradores anteriores jamais teriam conseguido detectar. A cada nova descoberta, o mistério se tornava mais complexo, quase como se alguém não quisesse que a verdade completa viesse à tona. E é aí que as coisas tomam um rumo mais sombrio, porque agora entramos na questão do sigilo governamental. Fique comigo até o final.
O ângulo do sigilo governamental. Teorias da conspiração frequentemente acompanham mistérios antigos e o enigma da Ilha Oak atraiu o interesse do governo, o que levanta suspeitas entre os pesquisadores. Para além dos desafios técnicos da escavação, alguns acreditam que instituições poderosas possam estar deliberadamente ocultando descobertas feitas nesta remota ilha da Nova Escócia. Persistem rumores sobre atividades governamentais incomuns em torno da Ilha Oak. Visitantes e moradores locais relataram ter visto veículos e pessoal sem identificação perto dos sítios arqueológicos, alimentando especulações sobre a supervisão oficial da busca pelo tesouro. Esses relatos, embora difíceis de verificar de forma independente, tornaram-se parte da mitologia moderna da ilha. Alguns teóricos sugerem que a Ilha Oak pode conter artefatos ou tecnologia com implicações para a segurança nacional. Essa perspectiva indica que entidades poderosas poderiam intervir para impedir que certas descobertas chegassem ao conhecimento público, um tema abordado por Joe Rogan em suas discussões no podcast sobre a ilha. A ideia de que os segredos da Ilha Oak possam ser conhecidos por certos governos, mas mantidos deliberadamente ocultos do público, ganhou força entre os teóricos da conspiração. Os defensores dessa teoria sugerem que entidades poderosas poderiam suprimir descobertas para evitar convulsões sociais, como provas de tecnologia antiga, avançada, ou artefatos capazes de alterar o mundo. Essa teoria apresenta paralelos com casos documentados de práticas de classificação governamental. Documentos desclassificados revelam que agências de inteligência historicamente empregaram estratégias de desmascaramento público como fachada para programas de pesquisa sigilosos. Críticos da transparência governamental apontam para padrões em que agências inicialmente negam a existência de registros apenas para reconhecê-los posteriormente após recursos. Em seu influente podcast, Joe Rogan propôs uma teoria alternativa sobre a Ilha Oak que desafia as narrativas convencionais sobre tesouros. Em vez de conter riquezas, ele sugeriu que o Poço do Dinheiro poderia, na verdade, ser uma armadilha mortal, projetada para atrair caçadores de tesouros para a sua perdição, apontando para as muitas vidas perdidas na busca pela fortuna ilusória. Rogan destacou como as armadilhas e os túneis de inundação da ilha foram engenhosamente construídos possivelmente para tornar a recuperação de qualquer tesouro completamente impossível. No entanto, ele especulou que talvez os criadores dessas defesas tenham cometido um erro crucial. Um erro que talvez um dia permita que alguém finalmente alcance o que quer que esteja escondido lá embaixo. Suas advertências sobre narrativas históricas proibidas e o questionamento sobre por que certas descobertas recebem tão pouca atenção da mídia tradicional encontram eco em muitos ouvintes que acreditam que forças governamentais ou institucionais podem ter interesses em manter certas verdades históricas ocultas do público. E se Rogan estiver certo? A especulação é intensa sobre o que poderia acontecer se as profundezas misteriosas da Ilha Oak revelassem segredos além de tesouros financeiros. As implicações vão muito além da simples riqueza, abrangendo áreas que poderiam alterar fundamentalmente nossa compreensão da história da humanidade. Investimos muito tempo e energia delineando este túnel, e acho que há grande expectativa por parte de todos para tentar bem, não apenas observá-lo, mas também descobrir aonde ele pode levar. Supondo que o enigma da Ilha Oak contenha evidências de visitantes antigos anteriores a Colombo, os efeitos seriam enormes. Pesquisadores já sugeriram que marinheiros romanos podem ter chegado à Nova Escócia nos séculos Goindwin, ou antes. Tal confirmação exigiria a reescrita das narrativas históricas sobre quem cruzou o Atlântico pela primeira vez. O mais convincente, porém, seria a descoberta de artefatos religiosos. Se itens como a Arca da Aliança ou textos religiosos antigos fossem encontrados, os fundamentos das principais religiões mundiais poderiam ser submetidos a um escrutínio sem precedentes.
Portanto, instituições com interesses estabelecidos nas estruturas históricas atuais podem resistir a tais revelações. Consequentemente, Rogan insinuou um significado muito maior quando, segundo relatos, afirmou: se eles encontrarem o que eu acho que encontraram, não será apenas um tesouro, será uma reescrita de quem somos. A declaração implica descobertas que poderiam redefinir nossa compreensão do desenvolvimento e das capacidades humanas. Diversos pesquisadores acreditam que o mistério da Ilha Oak representa a descoberta mais importante para as Américas. Fundamentalmente, a confirmação da presença europeia pré-colombiana exigiria que os historiadores reconsiderassem as cronologias estabelecidas. Como observou um pesquisador, a história é política do nosso lado do Atlântico. Existe a possibilidade de que a Ilha Oak contenha evidências de conhecimentos de engenharia sofisticados que não deveriam ter existido durante o período em questão. Dada a complexidade da construção do Poço do Dinheiro, com seus elaborados túneis de inundação e mecanismos de defesa, alguns teorizam que ele demonstra capacidades tecnológicas que vão além dos registros históricos. Principalmente isso desafia as narrativas convencionais sobre o progresso tecnológico humano. E talvez a verdadeira questão que pairava no ar era esta: se os cientistas insistem que o Poço do Dinheiro é apenas uma dolina natural, então quem afinal teria a habilidade e a razão para projetar algo tão avançado séculos atrás? Esse mistério persistia em todas as discussões, atraindo as pessoas cada vez mais para a história. E acredite, depois de ouvir a reação do mundo, você vai querer assistir até o final. Porque o que aconteceu a seguir desencadeou uma reação pública generalizada e um frenesim na internet. Reação pública e frenesim na internet. O mistério da Ilha Oak explodiu nas plataformas digitais após a discussão de Joe Rogan, provocando tanto crença fervorosa quanto intenso ceticismo nas comunidades online. No Reddit, comunidades se formaram rapidamente em torno da análise de cada palavra do episódio de Rogan. Um subreddit autodenominado Oak Island Decoders começou a comparar meticulosamente mapas, símbolos e imagens de antigas escavações. Simultaneamente, usuários céticos do Reddit alertavam os recém-chegados curiosos de que tais vídeos eram clickbait e uma completa perda de tempo. Diversos relatos afirmando que o tesouro havia sido encontrado circularam por anos, muitas vezes gerados por inteligência artificial e comprovadamente falsos. O TikTok e outras plataformas de mídia social foram inundados com conteúdo humorístico sobre a busca interminável. Um meme viral capturou o sentimento geral. Eu, nos últimos 14 anos, caminhando até a TV para assistir a hashtag Maldição da Ilha de Oak, sabendo que não encontrariam nada. Em essência, os comentários de Rogan se transformaram em uma câmara de eco onde a caça ao tesouro se tornou simbólica. Eles não estão cavando em busca de ouro, estão cavando em busca de uma verdade proibida. Em contrapartida, surgiram debates sérios sobre os motivos pelos quais as teorias da conspiração prosperam em torno de Oak Island. Um comentarista apontou que Oak Island é um tema ideal para teóricos da conspiração, dados os poucos fatos concretos e a ausência de fontes confiáveis. No fim das contas, o que começou como uma simples conversa em um podcast se transformou em um fenômeno global, onde John Joe Rogan Oak Island e a verdade oculta de John se tornaram os assuntos mais comentados. Com isso, chegamos ao fim deste vídeo. Obrigado por assistir. Se você gostou, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para mais conteúdo. Para curtir mais histórias emocionantes, clique agora no vídeo que aparecerá na sua tela.